Então, essa noite especial, culto das mães, eu quero compartilhar. Continuamos nesse mesmo livro, Tia Jô, primeiro livro de Samuel, agora no capítulo 1, começando do verso 1, nós vamos ler um pouco. O texto é longo, mas é necessário para que a gente entenda o contexto. São 28 versículos. Então, hoje é a noite de Ana, né? Já falamos de Ana na abertura, falamos de Ana na oferta, agora vamos falar de Ana da mãe, tantas mães que a Bíblia, né, registra, e aí nós vamos falar dessa aqui, que é uma das mães também especiais, que é Ana. E o título da nossa reflexão essa noite é As lições aprendidas com Ana, mãe do profeta Samuel. Então, essa mulher tem lições importantes para nos ensinar. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina, a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Verso 18. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido,
Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que vamos meditar na sua palavra. Que o Senhor possa falar de uma forma profunda aos nossos corações e que nós possamos aprender lições importantes para as nossas vidas através da vida de Ana. Em nome de Jesus, amém. Amém? O texto é longo, mas era necessário a gente ler esse texto para entender esse contexto todo, né? Então a Bíblia diz que ela era estéril e que ela tinha uma rival. Naquela época era permitido ao homem ter mais de uma mulher, mais de uma esposa, e a sua rival, de nome Penina, a provocava, né, diariamente por conta da esterilidade dela. E nesse contexto de Israel, para uma mulher ser estéril era vergonhoso, era vergonha, e era entendido como castigo do Senhor, era o juízo do Senhor por ser estéril. Imagine o sofrimento dessa mulher, diariamente ela ser provocada pelaquela pessoa. Quem aguenta viver diariamente sob uma pressão desse jeito? Não só de ser provocada, mas ser humilhada. Imagine a condição dela. E aí diz que o seu marido anualmente subia, né, até Siló para oferecer um sacrifício, eram ofertas pela colheita, né, de gratidão a Deus. Anualmente era feito isso, e lá eles compartilhavam o alimento, e ela não comia, e ele queria dar porção dobrada, porque diz aqui que ele a amava mais do que a outra. Então esse era o contexto, mas ela vivia angustiada, e até que ela toma uma decisão de buscar o Senhor, né, de chegar a aproveitar aquela oportunidade onde ela estava, no centro de adoração ali, junto ao sacerdote, ao sumo sacerdote ali. Ela busca o Senhor e faz um voto: Senhor, se o Senhor, né, mudar a minha situação, né, eu prometo que eu vou pegar esse menino e vou devolver o Senhor para que sirva todos os dias, não vai passar navalha na cabeça nem na barba. Isso era um voto chamado nazireu, nazirado, e ele era nazireu, ele não podia passar, era separado para o Senhor. Isso era feito por um determinado período, mas ela toma uma atitude de consagrá-lo para sempre, perpetuamente, enquanto ele existisse, né, por toda a vida dele. E é interessante isso, né? E ela faz isso, depois Deus a dá um filho, e ela cumpre o que ela prometeu. Só que aí o marido dela sobe para sacrificar, e ela não vai, ela pede um tempo, fala: não, eu vou ficar com ele até desmamar. E naquele contexto ali, a amamentação era muito importante, não tinha um recurso que se tem hoje, né? E era costume em Israel amamentar até o 3º ano, por 3 anos se amamentava, né? Eu sei de gente que foi até mais tempo. E como é importante a amamentação, que o alimento melhor para um bebê é o leite materno, é natural. Por mais que a indústria busque fazer com qualidade, Deus já colocou o alimento perfeito, né? Deus criou a mulher, deu a condição de ser mãe, e já colocou ali um depósito com alimento, com leite ali preparado para isso, né? Isso é tão importante que, na ausência de alguém, era o costume de ter a ama de leite, né? Tem gente que tem mãe de leite, que a sua mãe não tinha condição, mas alguém ia suprir, né? O Francisco está fazendo sinal para mim que ele viveu isso lá. Então, isso é muito interessante. E tem até o banco de leite. Hoje tem um banco de leite, né? Para aquelas que têm um excedente, para que não se perca, né? Elas doam lá o leite. E aí ela fica com ele durante esse período, cuidando dele, mas depois ela vai e o entrega lá. E é interessante, hoje é dia das mães, né? A mensagem central aqui é para as mães, é Ana enquanto mãe, e nós vamos aprender com essa mãe, mas também nós vamos aprender com Ana enquanto mulher, no sentido geral, enquanto mulher de Deus no sentido específico, enquanto esposa, enquanto mãe.
Então Ana, embora seja mãe nesse contexto, ela era esposa. Então como procedeu essa esposa nesse contexto aqui do que ela viveu? Ela era uma mulher. E como essa mulher procedeu? Uma mulher no sentido geral. E é uma mulher de Deus, né? Tem uma diferença, Francisco. Tem mulheres e mulheres. Tem mulheres e tem mulheres de Deus, aquelas que servem ao Senhor. E essas, elas têm que ter uma postura diferente, uma ação diferente, ter uma responsabilidade diferente. E são referência. Eu vejo Ana aqui como referência. Então a primeira lição é Ana enquanto mulher. Ana tinha as suas necessidades afetivas próprias das mulheres. Ana enquanto mulher, e a mulher no sentido geral, ela tem necessidades específicas. E qual é a principal necessidade que eu vejo, né, específica para a mulher? Que não é só da mulher, mas é do ser humano no sentido geral. É ser amado. Ana carecia de ser amada. E o seu marido, a Bíblia diz que ele a amava mais do que a outra. Ele a amava, demonstrado aqui, ele demonstrava esse amor dando porção dobrada. Então esse era um gesto dele declarar dele para ela o seu amor. Então tem formas de se declarar para o outro o seu amor, de demonstrar o seu amor. E ele fazia isso. No verso 5, vamos ver aqui o verso 5. Verso 5 diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Então ela era estéril, essa esterilidade descrita aqui, que tinha vindo, reconhecida, que tinha vindo do Senhor, mas apesar disso, ele a amava. Ela era amada. No verso 8, diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E no verso 15, diz assim: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, falando com ele. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Estou derramando minha alma diante do Senhor. E aí nós vemos que ele amava e diz para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos. Tem condições de amor específico. Tem um amor de Deus para conosco. Esse é o principal amor que recebemos de Deus. Tem o amor dos pais, né? Tem o amor dos filhos, né? Eu vejo a Esther com a Simone ali de forma carinhosa, externando o amor ali, né? Então tem o amor de pais, tem o amor dos filhos, tem o amor dos irmãos, tem o amor dos parentes, tem amor dos amigos, tem amor dos namorados. João sabe bem como é que funciona isso, né, meu filho? O amor de maridos, né, seu Gelson? Amor de esposas, né, dona Glorinha? Então são tipos de amor. Tipos de amor. Então, Ana, enquanto mulher, ela poderia ser brindada com todos esses tipos de amor. Mas tinha um amor que estava faltando ali, que era o amor de um filho que ela não podia desfrutar, e que era um amor de mãe que ela não tinha como dar porque ela não tinha filho. E aí, quando ela recebe esse filho, gente, aí ela recebe amor desse filho, é uma troca, e ela ama esse filho. Então a necessidade de Ana, nós aprendemos aqui, primeiro, Ana enquanto mulher, e nós precisamos compreender que todo ser humano tem carências. O homem é diferente da mulher, e a mulher tem as suas carências específicas, gente. Ela é mais sensível,
ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, né? Como uma boa rosa, ela precisa ser regada, ser cuidada, não é para ser maltratada. É interessante que Eucana aqui não maltrata Ana. Ele poderia ter um motivo de rejeitá-la porque era estéril, mas ele não faz isso. Ele a ama e cuida dela de uma maneira especial. Então nós precisamos aprender com Ana aqui, enquanto mulher no sentido geral, que nós precisamos de trocar afeto, nós precisamos de amar e ser amado. E ela não era rejeitada pelo seu marido. Imagina uma pessoa rejeitada. Imagina uma mulher rejeitada pelo seu marido. E não era a condição aqui, pelo contrário. Isso marcaria a vida dela para sempre. Mas nós aprendemos com ela que nós temos carência. E não podemos fechar, né, o nosso coração e não deixar ser amado, não deixar ser tocado. Nós temos que amar e ser amado. Nós vivemos um tempo de guerra lá na Rússia com a Ucrânia, um tempo de ódio lá, tempo que muitas pessoas têm destilado ódio. Mas nós precisamos amar. Nós passamos muito tempo em distância. Hoje nós já podemos nos abraçar. Eu passei muito tempo longe de alguns parentes. Eu fui reencontrar uma irmã agora, depois de 3 anos, mora aqui, ó, no bairro de Santa Catarina. Eu ontem dei uma escapulida e fui lá, porque ela vai fazer aniversário agora, e eu estou programando um encontro lá dela com outro irmão que vai fazer também na mesma semana, um café só dos irmãos, né? Para matar a saudade dos meus irmãos. Então, querido, olha para trás e lembra o tempo que nós passamos, o tempo já recente dessa pandemia, que a gente nem poderia ver o outro, que nós fazíamos culto de maneira remota, à distância. Hoje nós estamos juntos. Então desfrute do outro, ame e se deixe ser amado, né? E aí nós não sabemos o tempo que nós vamos continuar por aqui. Então aproveite o tempo que você tem e ame, aproveite para amar e ser amado. Então nós aprendemos isso com Ana. Com Ana, enquanto mulher de Deus, verso 6, diz assim: porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ela era uma mulher de Deus, Deus tinha fechado a madre e ela era irritada continuamente. E qual é a atitude que essa mulher de Deus toma? Ela se manteve na posição dela como mulher de Deus. Do verso 9 ao 18, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouviam a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e bebeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E aí, o que essa serva de Deus, o que essa mulher de Deus ela faz diante da provocação
que ela sofria diariamente diante da irritação que ela sofria. Ela foi buscar o Senhor. Como mulher de Deus, ela foi buscar no Senhor a solução do problema. Ela não brigou, ela não discutiu, ela foi buscar o Senhor. Então, isso é uma lição para cada mulher de Deus, para cada homem de Deus, que nós aprendemos com Ana enquanto mulher de Deus. Pode ser a afronta que for, pode ser a condição que for, nós temos que buscar a solução no Senhor. E ela se coloca como serva do Senhor. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 11, 1 Pedro no capítulo 3, do verso 9 ao 11, estamos no capítulo 1, no capítulo 3, Pedro escreve assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não retribuam mal com mal, mas bendigam, para isso vocês foram chamados. E Ana faz exatamente isso. Ela não paga mal com mal. Ela busca o Senhor. Ela poderia agir de uma outra maneira, mas ela vai buscar a solução no Senhor. Então, seja qual for o problema que você enfrentar, seja a afronta que você receber, como mulher de Deus, como homem de Deus, busca a solução no Senhor. E isso que ela fez. Coisa linda, né? E aí ela se coloca lá, a angústia era tão grande que ela orava, mas não se ouvia a voz. Ele achou que ela estava embriagada. Ela falou: não estou embriagada, estou derramando a minha alma. Sabe lá o que é isso? Em que condições estava ali? Agora é muito interessante que no verso 18 diz assim: ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto não estava mais abatido. O profeta Eli libera uma palavra para ela, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, verso 13, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia. Verso 17, Eli respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele liberou uma palavra de vitória para ela. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí muda o ânimo de Ana. Aquele abatimento muda e ela sai de uma outra maneira. Ela orou e creio que imediatamente ela já recebeu a resposta do Senhor, vinda do sacerdote, vinda do homem de Deus. Isso muda a história, João. Quando nós recebemos um sinal de Deus, que Deus está para mudar a nossa história, nosso ânimo muda, gente. A nossa condição muda. Ela chega naquele lugar de uma maneira e sai daquele lugar de outro. Quando nós buscamos o Senhor e nos derramamos diante do Senhor, Francisco, não tem como a gente voltar do mesmo jeito. Quando nos dedicamos ao Senhor, Bruno, como reservamos um tempo, como buscamos ao Senhor, como temos encontro particular com o Senhor em oração, Sueli, não tem como ser o mesmo. Há uma ação de Deus nas nossas vidas e há uma transformação do nosso ânimo. Você já viveu isso? Tempos difíceis, angústia. E aí quando você se coloca diante do Senhor, e o Senhor muda
a sua história, a presença de Deus, o agir de Deus na nossa vida, muda o nosso ânimo, muda o nosso vigor, porque Ele muda a nossa história. Então nós aprendemos com Ana, enquanto mulher, no sentido geral, aprendemos com Ana, enquanto no sentido específico, enquanto mulher de Deus, e agora vamos ver um pouco de Ana como esposa nesse contexto. A Bíblia diz que ela era irritada continuamente, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então ela a irritava continuamente. Verso 7, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. E aí é interessante, porque Ana, ela tem uma postura, né, com relação a essa irritação, e aí quanto esposa, ela era uma das esposas. Imagina se a atitude de Ana fosse de brigar ali naquele contexto. O que aconteceria ali? Como ficaria o sentido daquela casa? Como ficaria o seu marido? Provérbios, capítulo 21, no verso 19, e depois você vai botar o capítulo 19 no verso 3, mas primeiro nós vamos ver 21, 19. Provérbio 21, 19, para a gente entender o contexto da postura de Ana enquanto esposa ali. Provérbio 21, 19 diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Você já imaginou se Ana fosse briguenta? Popularmente, como se diz, é o quê? Barraqueira. Imagina se ela fosse barraqueira. Ela ia pegar a Penina, seu Gelson, pelo cabelo, ia dar umas 3 rodadas, ia gritar muito, ia subir Bruno, panela para tudo que é lado, se ela fosse briguenta. Mas para a sorte de Elcana, ele teve um livramento. Ana não era barraqueira, Sueli. E recentemente eu estava conversando com a moça e ela fazia questão de me dizer que a preocupação dela, que ela não era barraqueira. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar dela. A preocupação dela, e ela falando: eu não sou barraqueira. Falei: eu já entendi. E ela começou, dona Glorinha, a se exaltar: eu não sou barraqueira. Eu falei: você vai contradizer o que você está falando. Eu não sou barraqueira. Agora imagina se Ana, imagina, Beth, num contexto próximo a nós aí, o que teria acontecido com uma barraqueira dentro de casa. Elcana estava no lucro, João, ele estava no lucro. Vão lá no capítulo 19, no verso 3. Você gosta, né, Francisco? 3, 19 e 3. E a insensatez do homem que arruina a sua vida, não é esse texto não. Provérbios 19, 3. Será que eu peguei errado o texto? Não, mas é isso mesmo. Espera aí, deixa eu ir aqui. Vamos ver aqui. Mas eu acho que eu errei o texto. Anotei os textos. Vamos ver aqui. Ou se é outro capítulo. Não é 3. Mas é o 19. É que quando eu repassei, não, é aqui mesmo. Não é o 3. Achei, é 13. É 13, não é 3. Tá, agora achei. Vamos lá, agora nós vamos acertar. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante.
Imagina isso. A mulher briguenta é como uma coteira constante, Renato. Ó, imaginou? Constantemente, né? Ela brigando. Imaginou, seu Gelson? Constantemente ela brigando. Eucana ficou no lucro, porque Ana não era assim. Ela não era barraqueira. E aí ela procedeu de uma outra maneira. Então fica uma lição, né? Fica uma lição para nós, né? Para vocês, né? Essa mensagem poderia se encaixar no Dia das Mulheres, né? Em março, né? Não ser briguenta. Mas aqui não tem nenhuma mulher assim. São todas muito pacíficas, né? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém com descendência lá do norte, né, Esther? Com aquele sangue azul na veia, né? Como se diz lá, seu Gelson, Paraíba, você conhece de cor, né, minha irmã? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, né? Maria Bonita, esposa de Lampião, imagina como era aquilo lá. Eucana ficou no lucro, Sueli. Eucana ficou no lucro. Então nós aprendemos aqui com Ana enquanto esposa. Já aprendemos com Ana enquanto mulher no sentido geral, recapitulando. Aprendemos com Ana como mulher no sentido específico e como esposa. Gênesis, estamos no lucro, filho. Estamos no lucro, estamos no lucro. Lá não tem goteira lá não, eu sei que não tem goteira, lá em casa não tem. Seu Gelson também está livre disso, né, Bruno? Lá é tudo tranquilo, né, seu Gelson? Que bom, tranquilo. Dona Glorinha, um docinho, tranquila. Beth, Sueli, né? Tudo tranquilo. É tudo docinho, como diz o Francisco. Amém. Agora vamos à nossa última lição. Ana enquanto mãe, que é o ponto central, porque hoje é Dia das Mães. Então, eu olhei para esse texto, falei, esse texto é tão rico, que eu acho que é até um desperdício a gente falar só sobre Ana enquanto mãe, e não aprender com Ana enquanto mulher de Deus, enquanto esposa. Então vamos lá, Ana enquanto mãe, verso 21, a partir do 21, vamos ver o que o texto diz para nós. Deixa eu voltar aqui, porque eu saí dele para ir para Provérbios. 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Então ela ficou cuidando do seu filho. E o que nós aprendemos aqui? Esse cuidado especial da mãe. Ela desfrutou dele por um tempo. Aqui não diz precisamente, diz que ela não subiu quando ele subiu no ano seguinte, mas como era costume, João, de amamentar durante o período de 3 anos, aqui não diz para a gente claramente o tempo que ficou, mas ela desfrutou, Sueli, um tempo com seu filho. Ela ia entregar ao Senhor, mas ela desfrutou de um tempo com ele, ela cuidou dele, ela amamentou seu filho. E para amamentar, João, se coloca no colo. Se coloca no colo. E aí nós já falamos da amamentação, a importância da amamentação, mas tem a importância do colo, dona Glorinha. E não há lugar mais aconchegante do que o colo da mãe. Esther estava ali só
no colinho da mãe. E a Renata pela manhã foi dar os parabéns à mãe e foi pro colinho, e a mãe falou: agora não dá, filhinho, né? O tempo passou, e ela não conseguiu pegá-la no colo. Mas não há nada mais aconchegante do que o colo da mãe. E Samuel desfrutou disso por um período, João, um pouco tempo, mas ele desfrutou. Então nós agradecemos a Deus pelo colo da mãe, por todo o colo que nos segurou, pela amamentação que recebemos. Eu coloquei pela manhã hoje lá na nossa devocional, se há uma palavra para expressar todos os benefícios que nós enquanto filhos temos recebido de vocês, é gratidão. Gratidão. Então, gratidão por cada momento, por cada tempo, por cada colo, não somente da amamentação, mas os momentos também de enfermidade, né? Quando a mãe coloca no colo, né? Quando a mãe embala, né? Naquela dor, né? Nós que viemos de um tempo mais antigo, se usava o chuquinha com erva doce para se conter a cólica, e a mãe, seu Gelson, hoje a fralda é descartável. Naquela época, dona Glorinha, a senhora deve ter lavado bastante fralda, e aí era aquele tecido, e você esquentava a fralda e botava para segurar a cólica, e dava o chuquinha com aquela erva doce, Beth. Você fez muito isso, né, Beth? E aí, isso é muito interessante. E a gente cresce e a gente esquece. Samuel cresceu, a Bíblia diz que ele cresceu. E a Bíblia conta a história de Samuel desde o seu nascimento, do seu crescimento, até o seu envelhecimento e a sua despedida de Israel e a sua morte. Mas ele desfrutou do colo da mãe. E aí, nenhum colo, por melhor que seja, é melhor do que o colo da mãe. Nenhum colo, melhor que seja, se compara ao colo da mãe. E Ana deu esse colo ao seu filho. No verso 24, diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno na casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, ou seja, ela entregou o filho ao sacerdote, ela cumpriu aquilo que ela havia prometido. E aí tem uma coisa muito forte que as mães têm muita dificuldade, é cortar o cordão umbilical, Beth. Tem um cordão umbilical natural, mas tem o existencial, João. E é esse a mamãe tem mais dificuldade de cortar. Imagina a condição de Ana, né? Passando aquela humilhação toda, Bruno, e depois com o filho na mão, Gênesis. Depois de estar com a bênção na mão, ter que abrir mão e entregar, né? Mas ela tinha que cumprir o voto que ela prometeu. E aí, como é difícil cortar esse cordão. Mas tem que ser cortado, mãe, porque o filho cresce. O filho cresce. E nós criamos filho para a vida, não para o mundo, para a vida. Criamos filho para a vida e para o Senhor. Então é necessário, por mais que o colo da mãe, João, seja aconchegante, tem uma hora que não cabe mais. E aí nós temos que partir. Essa é a dificuldade. Então, enquanto isso não aconteça, mãe, desfrute. Enquanto isso não aconteça, mãe, desfrute. Enquanto isso não aconteça, desfrute. Amém? Desfruta o máximo que você puder. Mas isso é saudável. Isso faz parte da vida. Tem que cortar, Francisco. Você pode ir lá abraçar a vovó, ficar um tempo lá, mas o menino cresceu. A vida segue. E que bom
que o menino cresceu, e cresceu saudável. Então fica uma lição para nós aqui, que nós criamos os filhos, as mães criam o filho para crescerem, não para si, que o filho tem que crescer. E nada mais gratificante para uma mãe de olhar para trás e lembrar daquele ser tão pequenininho, né, que você carregava no colo, que primeiro carregava aqui no ventre, e depois você vê formado, né, um homem formado, criado, saudável, em boas condições de vida, e principalmente na presença do Senhor. E aí Ana, ela entrega Samuel, e no verso do 24 diz: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Não há maior contentamento para uma mãe do que ter seu filho na presença do Senhor, se dedicando ao Senhor, dedicado ao Senhor e se dedicando ao Senhor. Não há maior contentamento, não há maior presente que Deus possa dar a uma mãe de ver seu filho bem, condições boas, mas na presença do Senhor, dedicado ao Senhor. E aí Ana devolve, Ana entrega, mas ela recebe um presente ao mesmo tempo. E qual era o presente? Ela estava entregando na melhor mão que ela poderia entregar, que era na mão de Deus. Nenhuma mãe quer compartilhar o seu filho com ninguém. Em regra geral, dona Glorinha, as noras se tornam megera, né? Está roubando meu filho, se passa rival, mas não é isso, né? Ainda vai lá, está cuidando bem do meu bebê, tirava a espinha do peixe para ele, eu cortava o bifinho para ele, né? Mas aí não é mais mamãe, Sueli. Umas 2 semanas eu fiz uma vitamina de abacate, falei para minha esposa, que saudade da minha mãe. Pô, minha mãe fazia uma vitamina de abacate para mim. Você não faz uma vitamina de abacate para mim? E quase que ela falou igual o Baby lá, não é a mamãe. Né? Seu Gelson, que maldade, seu Gelson. Não faz uma vitamina, não tira uma espinha do peixe. Minha mãe tirava a espinha do peixe para mim, seu Gelson. Fazia uma gemadinha, Bruno, para mim, botava uma canelinha quando eu saía para trabalhar. E ela bebe logo para não perder a barca das 8, tinha que pegar a barca das 8. Né? Toma gemadinha para você ficar fortinho, que você está fraquinho. E aí, né? Não quer compartilhar. Mas não existe melhor lugar. Não existe com quem melhor compartilhar o seu filho do que com Deus. Então, se seu filho, mãe, está na presença do Senhor, se você o dedicou ao Senhor, se ele anda com o Senhor, você é uma felizarda. Há um contentamento. Porque abaixo do amor de Deus, seu Jesus, maior amor que o ser humano pode demonstrar, Beth, é o de mãe. Nenhum amor supera, humanamente falando, o amor de mãe. Mãe é mãe, mãe não tem hora, mãe não tem lugar. E se mexer com a Esther, vira juma marroada, vira uma onça. E aí aquele docinho que a dona Glorinha, né, seu Jorge? Se mexer com o Bruninho, deu ruim, filho. Você vai ver uma leoa lá, né? Então, a mãe se sacrifica pelo filho.
E abaixo de Deus, Sueli, é o amor de mãe. E aí, Ana entrega alguém que tem um amor superior do que o dela. Alguém que vai cuidar até melhor do que ela, que é Deus. Então louvado seja Deus, porque nos deu as mães que Ele nos deu para cuidar das nossas vidas, e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado de você. Então desfrute desses dois amores tão importantes, que é o amor de Deus e o amor de mãe. Então essa é a mensagem para nós nessa noite. Feliz Dia das Mães, parabéns a todas vocês, gratidão é a palavra de ordem para nós. Amém?